No entanto, nós vimos a sua clareza logo no capítulo, né, eu já falei isso, né, logo no capítulo 1 da sua primeira carta, e dizendo que a esperança, né, a esperança dele estava na regeneração, quer dizer, o novo nascimento. Ele não confiava nas obras da lei, ele confiava na fé, né? Então ele viu que ele era um homem natural antes do Senhor chamar, antes do Senhor morrer, ressuscitar e fazer a obra de transformação nele, né? Ele deu muitas cabeçadas como homem natural e finalmente ele percebeu que a sua esperança estaria no novo nascimento. Por isso que logo no começo, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 3, ele já começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, você vê, ele não confia no seu homem natural, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O que regenerou? Nos fez nascer de novo, nos regenerou para uma viva esperança, e mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele tinha clareza total sobre o plano de Deus, né, do Novo Testamento. Aqui ele não menciona a prática da lei, não menciona, né, a prática da circuncisão, não. Ele tinha clareza do que Cristo veio a fazer e a partir de então, né, lhe encheu de uma viva esperança para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só a clareza de Pedro. Ele tinha clareza de que no dia em que nós recebemos a nova vida, a vida de Deus, através do novo nascimento, da regeneração, quando cremos em Jesus, ali se inicia apenas a nossa salvação. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o nosso espírito foi regenerado. Por isso que lá em João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne continua sendo carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, a primeira salvação, a salvação inicial que Deus nos deu foi a salvação do nosso espírito. Vocês têm essa clareza? Quando nós cremos no Senhor Jesus, nosso espírito foi salvo. No entanto, a salvação do espírito tem que ter uma história também na nossa alma, porque a semente de Deus, a semente, lá em Mateus 13, aquela semente que o semeador saiu a semear, aquela semente é a semente do reino, e a semente do reino precisa da terra, precisa do solo para fecundar, para brotar e para crescer. E essa semente do reino precisa da boa terra. E que é a terra para Deus? A terra é o coração do homem. E o coração não é só o espírito humano. O coração é uma parte do espírito, que é a consciência, que tem conexão com a nossa alma, né? Com todas as três partes da alma, que é a mente, emoção e vontade, né? Então, quando o nosso espírito foi regenerado, quando o nosso espírito ganhou a salvação, porque a semente entrou no nosso espírito, só que essa semente tem que ter contato com nossa alma. Sem um contato com a nossa alma, nossa mente fica infrutífera, não é isso? Quando você creu no Senhor Jesus, sua mente, né, aceitou o Senhor, ou não? A sua mente aceitou, né, sua mente foi renovada, a sua emoção foi, né, a palavra mexeu com a sua emoção, e você, naquele dia, você creu, você gostou da palavra do Evangelho, e a sua vontade, né, deliberou, quer dizer, tomou uma decisão: eu creio no Senhor Jesus.
Então, a sua alma, apesar da sua salvação do espírito, né, ser a salvação do espírito, mas a sua alma teve participação. Tá certo? Então, teve a participação da sua alma, porque passou pela sua mente, emoção e vontade, e você decidiu crer no Senhor Jesus. No entanto, essa semente que caiu no espírito e entrou na alma, essa semente quer enraizar na alma, lançar raiz na alma, irmãos, precisa transformar a nossa alma. O nosso espírito, quando foi salvo, pronto, está totalmente salvo. Mas nossa alma ainda guarda os elementos do velho homem, os elementos da velha criação. Por isso, irmãos, nós cristãos, às vezes não entendemos, porque de um lado somos cristãos maravilhosos, somos santificados pelo Espírito, e de repente, às vezes, nós vemos no nosso comportamento alguma coisa estranha. Nós ainda continuamos com às vezes, com aquela vida de antes, né? Então, irmãos, isso quer dizer o quê? A salvação de Deus começa pelo Espírito e começa a entrar na alma, e Ele quer transformar a nossa alma. Ele quer ganhar a nossa alma. Irmãos, quando Ele ganhar a nossa alma, Ele ganhou o nosso ser completo. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus voltar, os nossos corpos serão transfigurados, iguais ao dele. Então, o problema todo, irmãos, é a nossa alma. Durante toda a nossa permanência na terra, irmãos, nós estamos trabalhando para que essa alma, minha alma, sua alma, seja transformada. Está claro? Por isso que em Pedro tinha essa clareza, por isso que ele fala no versículo 6, nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, para transformar nossa alma, às vezes exige provações. Aí já não é mais tão fácil assim, né? Porque nós ainda temos a nossa vontade forte, nós ainda temos nossos pensamentos como, quando nós éramos gentios, nossos pensamentos cheios de vaidade, né? Pensávamos nas coisas que não tem nada a ver com Deus, e nossa emoção ainda é aquela emoção frágil, a emoção que ama as coisas do mundo, né? Então, pouco a pouco, o Senhor precisa nos transformar, e essa transformação é como se refina o ouro. Por isso ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, durante o tempo que estamos aqui na terra, depois da nossa conversão, irmão, Deus está transformando ou salvando a minha alma. Em outras palavras, Ele está... porque alguns que vêm para nossas reuniões estranham, por que os nossos adolescentes estão aqui na frente fazendo imersão na palavra? Por que eles estão fazendo gritos de guerra? Por que eles amam tanto a palavra, tanto é que eles sentam aqui na frente, querem anotar toda a mensagem, depois eles fazem transcrição, né? Eles vivem todo o tempo ouvindo a palavra. Irmãos, é a palavra que vai trazer elementos de Deus para nós. Porque a vida de Deus, a natureza de Deus está na palavra. Encurtando nossa história, não tenho tempo de explicar muito sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3, como diz? O que nós temos visto, ouvido, nossos olhos contemplaram, nossas mãos apalparam, que é com respeito a quê? Com respeito à palavra da vida. A palavra da vida, irmãos, a vida está na palavra. Deus quer transformar nossa alma, mas se não houver a palavra, não há vida, não há suprimento da vida de Deus para nos transformar. Nós continuaríamos aquele velho homem de antes, mas nós somos da palavra da vida. E o versículo 2, João explica, essa palavra da vida é o próprio Senhor Jesus. Essa palavra da vida é a própria vida eterna. Essa palavra da vida é a própria vida que nós
nós contemplamos, nós vimos, né? Nossas mãos apalparam, nós somos testemunhas. E no versículo 3, aí ele fala, né? Ora, né? Se vocês receberam a palavra que nós vos anunciamos, vocês então agora mantêm comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Quando você creu, você recebeu a palavra da vida, você teve contato com a própria vida eterna, você teve contato com Cristo, teve contato com Deus, você recebeu essa vida através da palavra, e essa palavra anunciada que você recebeu, introduz você na comunhão do corpo. Você foi introduzido como um membro do corpo de Cristo. E no corpo existe uma circulação de vida. Essa circulação de vida, irmãos, é semelhante a esse meu corpo físico. Quem é que mantém, irmãos, o meu corpo vivo e todas as partes supridas, tanto de nutrição, né, como de oxigênio, que mantém vivo, né, o meu corpo? Quem é que faz esse trabalho? É a circulação sanguínea. É a corrente sanguínea que corre, né, entre meus. Por que a corrente sanguínea tem que permear todas as células do meu corpo? Porque a corrente sanguínea é responsável. Eu estou na frente de algumas doutoras aqui, médicas, né? Eu espero que não esteja falando besteira, vocês, né, me corrigem depois, né? Então, a corrente sanguínea é responsável para levar os nutrientes que principalmente retiram ali do intestino, certo? Onde é assimilado, o alimento é assimilado e é distribuído através da corrente sanguínea para todas as células do corpo. Irmãos, essa é a circulação da vida. E também a corrente sanguínea passa pelos pulmões, dos pulmões recebem oxigênio que respiramos, né? E ali faz a troca, o gás carbônico é expelido e oxigênio é recebido e também levado pela corrente sanguínea para todas as células do corpo. E também essa corrente sanguínea é responsável para retirar, né, as toxinas, retirar o resíduo, né, para jogar fora, também é feito pela corrente sanguínea. Por isso, irmãos, a palavra da vida faz esse trabalho entre nós. É por isso que nossos adolescentes estão aqui fazendo imersão, tá? E de repente você vê, nosso adolescente tem características de Deus. No sábado, né? Sábado nós tivemos aqui uns testemunhos dos adolescentes. E de repente nós percebemos, nossos adolescentes, depois de tanto inculcar a palavra, fazer imersão na palavra, irmão, nada passa em vão, não. Isso não é uma coisa teatral, não. Alguma coisa de muito real está acontecendo neles. Você percebe que eles estão com as mesmas características. Eu olhando para eles são muito focados. Quando a palavra de Deus fala em a vontade de Deus, né, é nos encabeçar, e agora nossa tarefa é, através da adolescente, fazer multiplicação, fazer o vem e ver, né? E eles são focados, eles são determinados. Não, eles falam, não, nós precisamos nos multiplicar. E eles cuidam uns dos outros, né? Esses que têm 12, 13 anos, 11 e 12 anos, chamam a si mesmo de idosos. Falam, nós somos idosos, temos que cuidar dos mais jovens, né? Achei muito interessante isso. Irmãos, quem que deu essa característica para eles? É a vida de Deus, tá? Passando essas características para eles. E eles precisam cuidar dos mais novos. Então, apacentar, cuidar dos mais novos. Quem que falou para eles isso? Irmãos, é a palavra que circula entre nós, está passando o DNA de Deus para eles, e passando a vida de Deus para eles, passando a natureza de Deus para eles. Irmãos,
não é ficção científica, não, isso é verdade, é a realidade que está acontecendo no nosso meio. Por isso, irmão, todos nós precisamos dessa palavra. Essa palavra precisa circular entre nós, por isso nós precisamos viver a vida da igreja, precisamos viver a vida do corpo, precisamos fazer tudo isso que estou falando, fazendo juntos, servindo juntos, pregando o evangelho na rua juntos, né? Tudo isso faz essa circulação da vida e aplicação da palavra. Não é só ouvir a palavra, precisa aplicar, precisa praticar, né? Então, graças ao Senhor, isso está... O que está acontecendo? Está transformando a nossa alma. Você acredita nisso?